Olá a todos, eu sou o Felipe Gelber e esse é o Felipe, o seu canal de fundo de investimento imobiliário. Atualmente, os rendimentos dos FIIs, aqueles que a gente recebe lá mensalmente, eles são isentos de imposto. No entanto, frequentemente esse assunto volta à tona com a possibilidade de tributar. Então hoje eu vou dar um panorama geral de como está essa situação e também te tranquilizar um pouquinho, tá? Bora lá? A gente de fundo imobiliário não tem sossego com esse negócio de imposto, né? Então, recentemente, aquela PL 1952 voltou a tramitar. E a discussão da PL é tirar a isenção mesmo dos fundos imobiliários. E a gente começa por entender, por exemplo, se a gente for ler lá o artigo mesmo que fala sobre isso, ele fala que o aporte em fundos imobiliários, não sei o quê. Então, para mim, aí já começa o problema. Porque o que seria aporte? O que seria a definição de aporte? Então, alguém poderia pensar o seguinte, não, aporte é quando é subscrição, quer dizer, quando eu quero aumentar o capital de um fundo, isso para mim que é aporte. Outro poderia pensar, não, aporte é quando eu compro cota de um fundo imobiliário, isso para mim é aporte. Então aí já começou. Como é que nós vamos tratar esse aporte da lei? Vai ser só com subscrição ou vai ser com colocar dinheiro? Porque a lei fala que esses aportes feitos antes da mudança da lei, permanecem como era. Então, por isso essa discussão em cima de aporte. O que é o aporte? Só as subscrições que eu fiz ou tudo que eu comprei antes dessa mudança vai ser isso? Então, esse já é um problema dessa lei. O segundo problema é que quem que vai ficar isento? Vai ser o investidor ou vai ser o fundo? Né? Esse é um outro problema. Por quê? Se eu falo lá que fica isento, o aporte fica isento, mas espera aí, é o fundo que teve o aporte fica isento, o investidor é outro problema. Assim, na lógica, um texto mal redigido como esse não tramita muito facilmente, não passa muito facilmente, porque ele precisa de muita discussão. Então, o texto da lei precisa voltar, vão corrigir, vão ajustar e tal. Então, assim, acho pouquíssimo provável que um texto dessa forma passe, tá? Então, eu acredito que vai haver ainda muita discussão em torno disso até que isso tudo se ajeita. Numa hipótese de isso passar, eu acho que as coisas se encaixariam. Porque assim, eu acho que fica ruim para todo mundo, mas se cobrar, tributar todo mundo, tá ok. Porque aí todos os investimentos, vai só dar uma reduzida em todo mundo. Então assim, não vai ter um investimento melhor que o outro. Ah não, agora FII tributa, eu não vou comprar FII mais não, você vai comprar o quê se tudo é tributado? Então acaba ficando na mesma base ali. Né? Acho péssimo tributar, diga de passagem, porque é um dinheiro que a gente vai deixar de ganhar, que vai para o governo, que é um clássico mau administrador, mas se todo mundo tributar, você não tem outra alternativa. Então você acaba tendo que manter isso e não precisa sofrer. O que eu acho que aconteceria numa eventual tributação é a cota cair. Cota caiu, quem entende, compra. Então você acaba comprando mais barato. O impacto seria maior nos FOFs. Por quê? Na lei fala, a lei também derruba a isenção de CRI para pessoa física. Então imagina um fundo, um FOF ou um fundo de papel que compra o CRI. Então olha só, eu como cotista comprei. Então eu seria tributado duas vezes lá no CRI e depois? Então também é uma discussão que a lei não é clara quanto a isso. Essa falta de clareza da lei falando que os aportes feitos antes da mudança da lei permanecem como estão, eu acho que geraria um receio nas pessoas de vender. Porque essa insegurança do próprio texto, o cara fala, se eu aportei isso aqui antes, não vou vender nada então não, porque eu não vou ser tributado nisso que eu já fiz. E talvez essa queda na liquidez, porque ninguém ia querer vender, segurasse os preços nem caíssem tanto. Então, vai cair, mas ninguém ia vender, então não ia cair, porque não ia ter gente vendendo. Isso, naturalmente, num cenário metafórico, né? Então, pouca gente venderia, a liquidez seria baixa, o preço não cairia tanto. Então, talvez, se tributasse tudo, os fundos imobiliários ainda saíssem como o menos pior. E aí aconteceu que o fundo imobiliário, ele está na redação junto com o FIAGRO, que é um fundo novo, né, uma modalidade, um instrumento novo que está sendo criado especificamente para o agronegócio. E aí o que aconteceu? O governo vetou essa isenção do FIAGRO que levava junto os fundos imobiliários. Só que esse veto foi derrubado no Congresso. Então o Congresso derrubou o veto. Então, só para a gente entender, né? O Congresso derrubou o veto que vetava a isenção. Então, continua isento. É isso que aconteceu. O Congresso manteve o FIAGRO isento.
Só que o FIAGRO está no mesmo texto do fundo imobiliário. Então, de tabela, nós dos fundos imobiliários também mantivemos a isenção. Ah, Felipe, então agora o que vai ser daqui para frente? Vai continuar assim? Cara, o que eu acho? Eu acho que o fato da gente estar ali na mesma redação do FIAGRO, eu acho uma boa estratégia, porque o FIAGRO nasce isento. Então, é muito pouco provável que uma coisa aprove isenta e depois volta atrás. O outro ponto é o seguinte, para o Congresso derrubar um veto, ele tem que ter maioria absoluta. Então, se a maioria absoluta do Congresso derrubou esse veto, é porque a maioria absoluta do Congresso concorda com a isenção. Então, é pouco provável que nos próximos 4 anos, por exemplo, a gente tenha uma proposta acabando com a isenção. Porque se a maioria absoluta do Congresso votou para derrubar o veto, eles são a favor da isenção. Ah, Felipe, mas e se isso for só para o FIAGRO, eles forem lá e arrancar o fundo imobiliário de dentro do texto? Fala, não, só os FIAGRO ficam assim. Eu acho que isso causa uma insegurança jurídica tão grande. Por que o pessoal do FIAGRO ia pensar, putz, já tiraram o FI, daqui a pouco eles tiram o FIAGRO também. Não vamos investir nisso não. E que ninguém faria isso com um instrumento recém-criado. Então, o que eu acho é o seguinte, a gente ganhou um fôlego, acho que nos próximos anos não cai essa isenção, acho que a gente tem um tempo para respirar, mas ainda assim, se viesse nesse formato para todo mundo, eu acho que o fundo imobiliário seria ali o menos pior.